Colocar grande para todo mundo se ver. Gente, boa noite, bem-vindos. Para quem não conhece ainda a plataforma Caleidoscópio, vou apresentar rapidinho, antes de apresentar a Cláudia. A plataforma Caleidoscópio é uma rede, né, de empreendedores, de pequenos e médios empreendedores que estão sempre buscando aprender, se apoiar, fazer networking e tá sempre conhecendo coisas novas. Então, a gente tem alguns pilares de conhecimento aqui. Um deles é o de autodesenvolvimento, que é um pouco do que a Cláudia vai trazer hoje. A gente tem um encontro por mês de autodesenvolvimento, um encontro por mês de sustentabilidade, e temos muitos temas ligados ao empreendedorismo, que é o principal aqui do que a gente faz dentro dessa plataforma. Então, bem-vindos para quem está novo aqui. E a Cláudia, ela já está acompanhando a gente há um tempinho, tem um trabalho super bacana, super especial, autoral, com vários talentos que vocês vão conhecer aí. Não vou ficar me delongando e vou passar para que ela possa começar, para a gente aproveitar bastante. E qualquer coisa, quem tiver perguntas, se vocês quiserem colocar no chat, aí eu, dependendo, a gente interrompe ou deixa para conversar mais no finalzinho, dependendo do fluxo, tá bom? Então, bem-vinda, Cláudia, obrigada. Você está sem... Agora está... Isso. Assim, estou aqui me virando, né? A primeira vez que eu uso até o celular no Zoom, assim. Então, vamos lá, gente, vamos juntos. Qualquer coisa, só dá um grito aí. Bom, eu sou a Cláudia, prazer enorme estar aqui. Obrigada pela apresentação, Deise, pela introdução. Obrigada pela presença de vocês, pelas suas vozes, né? Pelas suas visões, que depois eu vou querer saber um pouquinho no final também. Para a gente unir, né? Vai integrar. A gente vai ver por que essa importância hoje aqui do poder da própria voz, do eu ao nós, né? E por que é tão importante vir do eu, né? E por que o nós é tão importante para a gente achar o eu, e assim por diante. Querida, o Alberto está colocando aqui, a Kelly também, que seu som está muito baixo. Então, ou se você puder falar mais pertinho, deixar o som mais pertinho, porque o pessoal está aqui achando muito baixo. Não sei se você tem um microfone. Agora? Está melhor? Está melhor, dá uma melhoradinha. Tá. Será que o som do computador não é melhor do que o do celular? Fiquei pensando até. Pode ser, pode ser. Daí você deixa só a imagem aí, né? Só vamos ver se não vai dar microfonia. Testa aí. Oi, boa noite. Da microfonia. Deu microfonia mesmo, vai ter que ser com o celular. Bom, tecnologia, eu quero uma para viver. Eles começam, né? Começam já a soltar a voz, pronto, a música, né? Quem canta, os maridos cantam, né? A gente já começa por aí, já tem a ver com o que a gente vai falar aqui do poder da própria voz. E vamos lá então, gente, do jeitinho possível, né? Falando em voz, eu gostaria... Boa noite está chegando. Ô, Silvia, como você está aí? Cláudia, posso te fazer uma sugestão que é inverter? Você coloca o celular no mudo e pega o som do computador. Então, porque não está dando... Está muito baixo ainda? Então, na verdade, você entrou pelo computador, mas deixou ele mudo, então continua a mesma coisa. Você tem que deixar o celular mudo e botar o som no computador. Pois é, foi o que eu fiz ainda agora e deu microfonia. Deu microfonia. Mas só que você tem que reduzir o volume. Você tem que reduzir o volume da saída do seu celular para zero. Entendi. E mutar o celular, ficar só com a câmera do celular, né? Vamos de novo, então. Vamos lá. Obrigada pela... Ou usar um headset. A melhor condição é você usar um headset. Se você tiver um headset, é a melhor situação do celular. Se você tem um microfone aí do celular, é melhor. Tá, vamos tentar isso que vocês falaram. Se não der, a gente vê, eu uso ali... Reduz o volume a zero para o celular em mute e aí você abre o áudio do computador. Ok, lá vou eu. Ele está em zero o volume? Estão me ouvindo? Está baixinho. Oi. Se você não estiver ouvindo a gente agora abre o áudio do computador. Grande ali. Aí. Vou ter que pegar o fone, hein? Agora.
Tá. Estamos te ouvindo mais alto agora. Agora você pode baixar o do celular. Eu vou tentar pegar o fone. Em inglês, eu quero em português. Tecnologia é muito legal, mas às vezes a gente se atrapalha com ela. É o contrário. A tecnologia que atrapalha a gente. Quem inventou isso não pensa no ser humano. A gente atrapalha a tecnologia atrapalha a gente. É um atrapalhando o outro aí. Enquanto a gente não se entender... Eu sou da área e a gente diz que a tecnologia foi criada para resolver problemas que não existiam antes dela. Agora, com o celular, eu imagino como é que eu vivia sem o celular. E agora que eu estou com o celular, gente, vocês estão ouvindo melhor aí? Tá ótimo. Tá bom assim? Tá. Eu vou ter que deixar ele meio assim, tá? Ai, aqui vai ficar meio... Posso então? Vamos lá? O que é isso aqui? Ai, meu Deus, seu fone. O microfone. Vamos nessa. Pessoal, estou bem aqui para gravar para esse estúdio hoje, então vamos nós, vamos lá, né? Porque aqui é para o poder da voz mesmo. Bora lá, que a gente já fez um away aqui, né, nesse início. Quem quiser colocar alguma palavrinha aí, né, por escrito, de colocar assim, alguma expectativa, alguma intenção para si, até para dizer o que eu quero levar daqui hoje, né? Botar essa intenção mesmo. O que eu quero, de repente, deixar aqui também. Você pode botar isso, quem quiser, tá? Isso é só para a gente já compondo as nossas vozes, né, aqui já mais unidas. Eu vou compartilhar com vocês já a tela, gente, para a gente ir indo já direto ao ponto. E vamos ver. Tá aí. Todo mundo vendo aí direitinho a tela? Qualquer coisa? Tá ótimo. Tá joia. Então, gente, olha só, né? Poder da própria voz. Então, aqui no caso é para ser e realizar e ir além. Ainda justamente ser e realizar, né? Eu sou fundadora da Ser e Realizar. Tudo que eu faço vem muito, muito inspirado, muito intuitivamente, sempre tem a ver com a minha própria história, muito desde o sentido, o sentimento, né? E aí vem as intuições, vem as inspirações, e daqui a pouco, quando eu vejo, às vezes acordo às 5 da manhã e começo a escrever, e normalmente os projetos nascem assim. E assim, de certa forma, nasce esse trabalho aqui. Eu costumo dizer que ele não é a minha voz, né? Até o poder da própria voz é interessante, a gente vai ver isso, né? Até que ponto ele é a própria voz nossa, ou se a gente, às vezes, é um canal receptivo, né? De algo que, às vezes, maior do que a gente, porque a inspiração tem a ver com isso, né? Tem a ver com acessar uma sabedoria maior. Né? E se a gente for ver os artistas, né, com tantas coisas impressionantes que trazem, principalmente com aquelas canções, né? Eu me lembro muito de Beto Guedes, de Milton Nascimento, que trazem algo assim, que parecem mensagens de futuro, né, para a gente, ou que parece que leem, né, os nossos sentimentos, aquilo que a gente vive no dia a dia, que traduz aquilo de uma forma impressionante e traz mensagens também. Eu acredito que muito tem a ver com essas inspirações. De certa forma, é um poder da própria voz também. Mas não só artistas, né? A gente vai ver isso aqui hoje. Todo mundo tem o poder da sua própria voz. Não importa o que seja, que formato, dentro de que papel, de função, de como aparece, né? Todo mundo tem um poder único, que na realidade é a própria voz. A gente vai ver que voz é essa. E aqui a gente tem 3 palavras, né, importantes, que é o poder, próprio e voz. E algumas palavras que às vezes deixam a gente assim, né, até com medo, né? Poder é um troço que, pela história inteira, assim, até que ponto, né, a pessoa acha que é algo positivo, que pode ser negativo, e será que isso não dá medo da gente usar? E o medo do próprio poder? Várias coisas que a gente pode ir
né? Às vezes parar, dar uma paradinha e ver, né? Até que ponto, às vezes, a gente não consegue ir tão além, com tanta capacidade, com tanto potencial que a gente tem. Será que, às vezes, não tem um pequeno medinho, né? De usar esse poder todo, de usar mal esse poder, né? Porque é isso, o poder pode, como tudo, né? A gente pode usar bem ou pode usar mal, né? E é essa a questão. Como é que a gente pode usar da melhor maneira o nosso poder, né? E aí ele é muito próprio, porque ele vem com a nossa própria voz. Normalmente tem a ver com a nossa identidade. Vamos dar uma chegadinha no próximo slide. Aqui a gente vai ver também um método, né? Que aqui no meu aqui não está aparecendo, mas ele é método Master Não está Voice. aparecendo os slides, viu, Cláudia? Está parada ali no poder da própria voz e não passou nenhum. Ah, tá. É eu que sou lenta mesmo, nem se preocupa. Obrigada por avisar. Eu vou lento, mas daqui a pouco eu já dou uma acelerada. Vamos nós. Passando para o próximo. Então, gente, falando de poder, né? Eu resolvi trazer aqui essa é uma imagem que, para mim, pelo menos, ela trouxe uma visão de poder, né? E para mim também, né? Isso aqui é a espada de Excalibur, tem a ver com a lenda do rei Arthur, que traz uma imagem de poder muito positivo, né? De como é que a gente consegue usar, não é qualquer pessoa que podia tirar essa espada, né, dessa pedra, precisava estar preparado para assumir esse poder, né? Porque senão você podia usar mal essa espada, né? É porque a gente fala do poder. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui. Aqui o poder, né? Eu botei aqui embaixo, aqui no cantinho, né? A parte da origem da palavra, justamente, é bem interessante que ele vem, se originou do indo-europeu, do poti, que era aplicada a palavra poder para o chefe de alguma tribo, né? De algum grupo, família, clã, tribo, etc. E no latim, ele significa ser capaz de. Então, aqui a gente já começa a desvendar um pouquinho, né? O que significa ter esse poder? Eu sou capaz de, eu reconheço a minha capacidade de. E também, talvez, a minha capacidade ela é reconhecida também por outros, né? Mas se eu não reconheço a minha capacidade, ninguém reconhece fora, isso com certeza. Então, já é bom vocês até irem qualquer insight, mas vocês já sabem, né? Todo mundo adulto aqui de autodesenvolvimento, mas é interessante, porque peguem aí qualquer coisinha que ressoar, né? É bem interessante dar aquela notadinha básica. E a gente vai, então... eu fui aqui uma pesquisa no mesmo dicionário, pesquisei essas 3 palavras, vou trazer aqui uma enxurrada de palavras repentinamente. Não é para a gente ficar muito nisso, não, mas é para trazer um relâmpago, né? Um flash, assim, de quantas palavras são relacionadas ao poder, e a gente vai seguir depois para a próxima. Olha lá, ter a faculdade, a possibilidade de ter autorização para, e é importante a gente se autorizar, ter o direito de, e se dar o direito, estar arriscado a ter razões para, ter força, coragem para, ser capaz de, ter ocasião, oportunidade de, ter possibilidade, influência ou força. Né? Aqui tem o verbo auxiliar, usado também no sentido de verbo de haver possibilidade e de ser possível. E aí me vem muito a palavra acreditar, né? Ser possível só é possível quando a gente acredita. E, bom, deixando um pouquinho aí, passando pela palavra poder, né? E fiquem com o que servir para vocês, né? Sempre a gente aproveitando aqui, né? Qual é o poder que eu posso assumir hoje que, de repente, eu não estou assumindo? Como é que eu posso assumir melhor o meu poder no dia de hoje para usar ele de forma construtiva na minha vida para ser e realizar? E a gente vai passar para a seguinte palavra. Significado de próprio. Né? Aqui da origem no latim, próprios, que significa privado de si, privado, que é de si mesmo. E aí botei essa figurinha, né, que vem um selo ali, um selo com um coração, né, bem diferenciado, assim, muito criativo, talvez diferente, talvez bem de si mesmo, né? Bem próprio. E é um selo, né, como uma marca, né, que talvez assim, todos nós temos uma marca. E já vou aqui dar uma pista da voz nesse sentido, porque a voz
A nossa voz, gente, no mundo inteiro, seja no mundo, nas galáxias, onde existir seres com som, a nossa voz é única, pelo menos, né? Eu não conheço as outras galáxias, vamos falar melhor daqui da Terra, que vai ser mais seguro. A nossa voz é única. Não existe som igual. A gente pode, se a gente quiser, imitar o som de outra voz. Mas, quando a gente nasce, quando o primeiro ar que a gente inspira, que a gente chama, inclusive, né, o sopro de vida, inspirei, recebi a vida, esse ar entra, passa aqui pelo aparato aqui, né, fonoaudiológico, e ele vai se formar quando passa ali na nossa caixa de som, que é a faringe. Ali para trás, aqui, laringe, mais para o pescoço, faringe aqui atrás. Mais acima. Ali, né, de acordo com a nossa composição única, nasce a nossa voz única. O nosso timbre é único, não tem igual no mundo, tá? Então, aí a gente já começa a falar de algo próprio que também tem a ver com a voz. E aqui eu vou dar essa lida, né? Só para a gente deixar essas palavras também, receber essas palavras, né? Ver como é que a gente recebe elas. Próprio, que pertence exclusivamente a alguém, apropriado, adequado, peculiar, característico, oportuno, conveniente, em pessoa mesmo, privativo, particular, exato, preciso, verdadeiro, autêntico, reproduzido ou transcrito fielmente, textual, não figurado, primitivo. Gramática diz-se do nome que se aplica a um referente, um único que designa individualmente um ser de uma classe. Não me peçam para explicar isso, por favor, tá? Que eu não entendi muito. A gramática não é comigo. Mas já viram que é individualmente o ser de uma classe, né? Referente único. E ok, vamos então para a próxima palavra da nossa temática, né? Do poder da própria voz, que a gente já começou a falar um pouquinho sobre isso, e da origem do latim vox. Voz, som, grito, fala, palavra, relacionado a vocare, chamar. Vem muito até aquela, né? Tem muitas palavras, ouçam o chamado, né? Que voz é essa que nos chama? Né? Alguma coisa assim, a voz do coração, essas coisas, né, que vão um pouquinho além até dessa fala, né, como está escrito aqui. E aí, a gente também, vou passar aqui, então, essas palavras, né, desse significado de voz, do dicionário. Isso aqui é todo o dicionário ali eu não consigo ler ali, a Infopédia, português. Produção de sons humanos emitidos pela laringe, com o ar que sai dos pulmões. Sons ou ruídos característicos produzidos por animais racionais ou irracionais. Né? Faculdade de falar, fala, grito de queixa, protesto ou reclamação, clamor, brado, direito de exprimir uma opinião, expressão de uma opinião, notícia não confirmada que corre publicamente, boato, manifestação verbal, palavra, ordem militar dada em voz alta, gramática, categoria do verbo que indica se o sujeito pratica ou sofre uma ação. Na música, parte musical, no contexto polifônico vocal ou instrumental, associada a uma tessitura específica, né? Aquele tipo que a gente chama de tom de voz, né? Nos corais, que voz que você tem, que tom você tem, né? A soprano, contralto, tenor, baixo. O que caracteriza a voz, né, da gente, junto com outros, inclusive. E o figurado, a voz tem a ver com poder, com inspiração, com conselho, com sugestão. Então, só guardem isso, deixem isso aí ressoando, né? E vamos lá adiante para a gente dar uma olhadinha um pouquinho mais a fundo
E como é que o nosso negócio aqui vai ser como é que a gente pode utilizar melhor o poder da nossa voz para ser e realizar, né, com o nosso máximo esplendor, para entregar e receber, dar e receber o melhor na vida. Tem a ver com isso. Como é que a gente começa? E por que eu trago o estudo de voz, o poder da voz? Muito simples, gente, está aí. Dá para ver aí, essa tela escura, pretinha, faz parte de mim também, faz parte da minha história. Até estou de preto, ó, para dar as origens. Né? Então, eu não tinha voz, né? E isso é lá da infância mesmo, assim, era... O que significa não ter voz, né? Até vocês podem ficar pensando aí, se quiser anotar, o que para vocês não ter voz? O que a gente fala, né? Quando a gente fala, a pessoa não tem voz, não tem voz ativa, não tem voz em vez, em várias expressões que a gente usa a voz. E aqui, pena que eu poderia fazer mais interativo, né? Mas com todo esse rolo de tecnológico aqui, a gente vai preferir ir adiante, qualquer coisa, vão anotando aí, escrevendo, tá? Aí pode ficar registrado. Mas, então, o que era essa expressão aqui? Não só, isso aqui é o que eu sentia, certo? O que eu descobri que eu tinha, o que era não ter voz para mim. E também para muitas outras pessoas, à medida em que eu fui, né, levando esse trabalho para desvendar as vozes das pessoas, aquelas vozes que ficavam guardadas, as vozes com medo de ser, as vozes com medo de realizar no seu melhor. Tem muito a ver com isso. A voz que ficava lá, ó, presa na garganta, né? Então, aqui, não ter voz significa exatamente não se valorizar, não ser ouvido, não saber se escutar. A qualidade da nossa escuta é importante, e isso a gente vai ver aqui hoje. Será que a gente realmente se escuta com qualidade, com empatia, com amor genuíno? Como é que a gente se escuta, né? Então, não sentir força e energia vital, ficava sem força, não tenho voz, não tenho voz ativa, não tenho força, né? Para estar na vida, para me colocar na vida, nas situações. Não ter autoconfiança, tá ligado? Não confio em mim, melhor ficar quietinho. Não ter autoestima, né? Baixa autovalorização, nada servir, né? Isso não serve, não tem valor. Não se reconhecer e, é claro, não ser reconhecido. Não saber se posicionar. Né? Muito medo. Imagina se eu me posiciono e eu expresso a minha opinião, o que pode acontecer? Então, não saber tomar decisões por si mesmo tem a ver também com isso de não ter voz. É como não saber escutar, né? Essa voz guia nossa. A gente acaba também não conseguindo ter força da nossa própria voz. A gente acaba seguindo vozes externas, naquilo que a gente acha, que foi indicado, ou induzido a fazer ou a ser, e a gente acaba ficando fraquinho desde dentro, né? Às vezes não percebe. Ou pelo menos não fica fraquinho, mas a gente usa o nosso poder até ali. Até onde acha que ok, que é possível, né? Mas tem mais. Não saber o que quer, não saber o que é melhor para si mesmo, né? Ficar com muitas dúvidas, não ter vontade, entusiasmo, não ter espontaneidade, não se permitir ser e se expressar com a sua própria voz. E o que é, né, isso dessa própria voz, né? Eu vou contar um pouquinho aqui desse início. Isso era quando eu era criança, né? Eu tinha muito medo de tudo, muito medo. Estava ali na vida, assim, dizendo, gente, o que eu estou fazendo aqui? Falei, não tenho condições de estar aqui, eu não me sentia capaz de realmente estar aqui. Então, eu me entrava e vivia muito nas histórias, para não ficar muito na vida real. E as histórias, de certa forma, me davam muita força para conseguir depois para a vida, na imaginação também, né? E essa é uma história que me deu muita força, né? Essa história é justamente, né, do Rei Arthur, que a gente começou lá, que tem a ver com poder. Né? E eu lia muito, né, muitas histórias, né, quando era criança mesmo, né, muitos livros, estava sempre lendo. Bom, e essa foi algo assim que me inspirou, né? E é bem interessante a gente ver que histórias nos inspiraram na infância.
porque isso também tem a ver com o nosso poder, tem a ver com a nossa própria história, tem a ver com a nossa própria voz. Cada um tem alguma história que inspirou lá atrás, né? E aí já podem aproveitar e fazer uma conexão com isso. Essa história, eu acho que ela me dava uma esperança, né? Assim, de nossa, né? Esse menino franzino, né? Que estava ali, não sei, não era visto, talvez, nem reconhecido por ninguém, né? E ele vai lá e ele consegue retirar essa espada, a espada de poder genuíno, que daria sua voz, né? De uma voz de rei a ele. Então, talvez aí, né? Uma esperança na época. E outra coisa que eu também tinha era assim, eu tinha muito medo de estar em grupos com as pessoas. Eu tinha muito medo da vida, medo de gente, medo de tudo. Era incrível. Uma pessoa era um medo, uma pessoa, né? E aí, só que ao mesmo tempo, a criança vem com aquela sabedoria, né? Então, tinha essas histórias que davam essa força, né? Essa esperança. E tinha algo dentro de mim que eu sempre falava, gente, eu não sei de onde é que a gente tira, a criança tira sempre algo do lugar certo, quando a criança, né, vem da fonte, de inspiração. Mas tem algo das... Eu sempre acreditava assim, gente, a gente precisa aprender com os índios, eles fazem tudo juntos, né? Eles convivem, eles cuidam da natureza, eles fazem as coisas juntos, eles conseguem realizar juntos e não destroem, né, a natureza e, bom, aí, o que eu entendia, né, de como é que era uma tribo indígena. E é claro, né, aqui tem a ver novamente com a história, né, da Távola Redonda, de Rei Arthur, que dentro de mim eu tinha uma esperança e uma vontade muito grande. Eu acreditava muito que realmente o melhor para a gente, no problema da sociedade, que eu ouvi os adultos falando, conversando, de nossa, aqui não tem jeito, economia, política, etc. Eu sempre vinha com essa frase, a gente precisa aprender com os índios a fazer tudo junto. E aqui tem a Távola Redonda, que para mim também traz essa mesma percepção, né? Que é todas as vozes diferentes, inclusive, unidas, né, para a gente encontrar novas soluções, novas saídas, se escutar e ampliar visões também. Ok, gente, está bem, né, poético. Hoje eu estou poética, não sei o que é, mas eu estou assim, então vamos. É o jeito que tá. Nem sempre eu sou assim, né? Às vezes eu sou mais energia, mas eu estou assim. Então, vamos, aí mas como tornar esse sonho realidade? Essa é a minha questão, né? Desde dentro. Porque era assim, eu queria isso. Eu queria ir para isso, acreditava nisso, o meu pensamento dizia, vai lá. Mas o meu sentir era, meu Deus do céu, era uma muralha da China, assim, era impossível. Eu sentia vontade de sair correndo disso ao mesmo tempo. Então, é muito interessante você ver esse lado antagônico, né, oposto. E, claro, isso me deixava sem ação, sem voz, né, sem ver. Lá pelos 12, 13 anos de idade, me destacou esse livro, numa revistinha daquela da revista Abril, né, da editora Abril, lá em casa. Eu falei, gente, minha boia de salvação. E olha que interessante, Medo da Vida, do Alexander Lowen, tem a ver com o corpo, né? O meu trabalho é todo ele com corpo, mente e voz. Caminhos da realização pessoal pela vitória sobre o medo. Eu falei, olha só. E o que é esse medo, né? O que gera esse medo na gente, né? Como é que era o antídoto disso que eu fui descobrindo? E olha só, né? A gente fala muitas vezes que o oposto do amor, né? Eu acho que talvez vocês saibam disso, mas vamos falar aqui, né? O oposto do amor é o ódio, né? Mas, na realidade, o oposto do amor é o medo. Né? É o medo, não confio, não me entrego. Né? E o amor pede entrega, sempre. Me entregar ao que está sendo, me entregar a mim, confiar, fica tudo certo sim, me entregar a vida, está tudo certo, confia em algo maior, confia em você. Né? E é isso, então, que eu comecei a pesquisar lá atrás, muito sem saber no início, né? Fui lendo esse livro, fui vendo outras coisas, e percebi que tudo começava, na realidade, a gente, esse poder da própria voz começava por confiar em algo maior, mas principalmente essa voz de que eu escutava dentro de mim, né? Parar para escutar dentro de mim, encontrar uma voz
serena, uma voz que guiasse, uma voz que desse essa confiança, uma voz interior e que tinha a ver também com o amor. Como é que eu me dava esse amor no dia a dia? E aí descobri também, né, que era justamente a coragem de dar o salto na vida, a coragem de dar aquele salto que a gente estava precisando, sabia que quer ir para essa direção, que sabe que mas que trava no meio do caminho, que para no meio ali da imagem, ali da beiradinha do penhasco, né? E fica ali botando todas as barreiras possíveis. Na realidade, esse salto ele é impulsionado também por aquele amor e aquela confiança. E isso tudo... Ai, mas Cláudia, o que isso tem a ver com a voz? A gente já vai chegar lá. Estamos chegando aos poucos. Tá? Por isso que é para ser e realizar. Então, esse aqui era um objetivo que eu tinha. Gente, né? Aqui, como é que eu faço? Então, encontro esse poder dentro de mim, né? Nasce muito desse poder do amor, de também me escutar amorosamente, de me permitir ser humana, como eu estava conseguindo ser naquele momento. Né? Porque amar não é você só gostar do que agrada a você, do que tem afinidade com você. Aliás, não tem nada a ver com amor. Né? Isso é só a afinidade. Isso é gostar, aquilo tem a ver comigo, tem a ver com o que eu penso, a pessoa age do jeito que eu gosto. Ótimo, eu fico feliz. Né? Eu ajo do jeito que eu gosto, fico feliz, mas eu estou me amando? Não. Eu estou gostando do jeito que eu estou fazendo, estou gostando do jeito que a outra pessoa está fazendo, porque está de acordo com os meus valores, com os meus princípios, com a minha forma de ver, com o que eu espero, com a expectativa. Ok, mas e quando não acontece assim? E quando é completamente diferente daquilo que eu gostaria que fosse, daquilo, né, da expectativa? É aí que surge o amor. Ou pelo menos o exercício de amar. E é aí que começa a surgir o verdadeiro poder nosso, que vai também vir para a nossa voz. E nós vamos aqui aprender a ver como usamos a nossa voz como um instrumento de acionar esse poder desde o amor, para realizar desde o lugar certo, com a sabedoria interior também. Então, aí essa aqui era o objetivo, ser, estar, realizar e crescer juntos. Isso eu tinha claríssimo. Tinha as imagens na minha frente, é isso que eu quero. Morro de medo, mas é isso que eu quero. Vamos lá. Então, aqui tem mais uma vez a imagem, né? Távola redonda, e eu olhava, é isso aqui, olha a historinha lá do Rei Arthur, bora lá. Né? E aí eu tinha aquelas perguntas que vinham, mas e quem era eu nessa tábua? Qual era a minha melhor contribuição? Qual era o meu papel? E aí eu comecei também, à medida que comecei a conseguir ir vendo como é que eu me amava, eu também quis saber qual era a minha melhor contribuição aqui. Porque aí já a gente está chegando no segundo passo. Né? Ok, eu me amo com tudo isso que eu estou conseguindo ser hoje. Tá, mas eu tenho coisas para oferecer aqui. Qual é o melhor mesmo? E aí tem a ver com esse melhor mesmo, tem a ver com aquela coisa que sai única da gente, com a nossa maior identidade, com aquilo que tem mais facilidade, com aquilo que pulsa desde dentro. De novo, a gente está falando o quê? De uma certa identidade, está falando de novo de uma voz única, de uma forma única, própria. De novo, quando a gente acessa isso, a gente está tocando o nosso poder. Poder de realizar, desde dentro. E aí, eu percebia, né? O que eu precisava? Primeiro, eu precisava integrar. Eu percebi que eu tinha milhões de formas de estar, de ser, né? Que parecia que no mundo que a gente vivia não encaixava. Aquilo, eu acho que não encaixava nem em mim. Então, a sensação que eu tinha, gente, mas já vamos ver quais são as várias formas, eu botei algumas aqui. O que está acontecendo? Eu precisava primeiro integrar e unir todas as minhas facetas internas, né, da minha própria tábua redonda do meu ser. E eu acho que o que eu trago aqui para a gente hoje, de interessante, porque às vezes a gente fica buscando unir fronteiras fora, né? E está tudo certo. Né? Como é que a gente faz pontes e cria pontes fora? Mas a questão é, a gente está conseguindo criar pontes dentro de nós? Nas próprias fronteiras que a gente se coloca? E eu já vou explicar o que fronteiras são essas. Vamos lá.
Quem sou eu? Era a pergunta que eu me fazia. Eu sou muito científica, metódica, organizada, né? Bem um perfil cientista. A gente começa a tentar, né, encontrar aquele melhor nosso. Tá, mas peraí. Mas eu também sou artista, criativa, sensível, dramática, inclusive, tinha que cuidar, né? Todo esse lado. Então, mas aí, como é que eu faço? É tão diferente uma coisa da outra. Eu ia para um grupo que era científico e não encontrava, não conseguia achar o outro lado e não me achava. Mas eu também era questionadora, filosófica, rebelde, justiceira. Olha aí. E parece que dentro de mim eu começava a meio que organizar e separar isso. Não sei, talvez a coisa fosse minha, né? Introspectiva, também submissa, medrosa, né? E aí eu fui pescando, né? Identificando, queria identificar esse melhor poder de realizar, né? E aí eu ia olhando para o que tinha. Mas eu era introspectiva, mas também era expansiva? Como? Dominadora também eu chegava a ser, mas submissa? Contradição? Guerreira, corajosa, tudo ao mesmo tempo? Uma contradição da pessoa, né? E também encontrei em mim algo que me assustou um determinado dia, cantando no meio da cachoeira, fui lá passear, trilha, daqui a pouco desceu um canto xamânico, que eu nunca vi, e eu falei, gente, o que é isso? Também sou eu? Bom, muito interessante, acho que eu estou trazendo aqui, é que às vezes a gente fica tentando se encaixar, né? Na sociedade, naquilo que falaram para a gente que deveria ser, né? E isso, na realidade, faz a gente perder a união da nossa própria tábua redonda, criar a nossa tábua redonda interna. Porque se a gente tiver tudo isso unido dentro da gente, numa boa, dizer, está tudo bem, está aqui a artista, a xamã, a cientista, dentro de mim, né? Porque o negócio é dentro, parece que dentro não, mas isso aqui não dá, cheia das coisas. E o que acontecia? Perdia o poder. Não. O que é que fazia com que eu não ligasse, não fizesse essa liga? Faltava justamente ainda, primeiro, aceitar muitas coisas diferentes ao mesmo tempo, porque é bem interessante que a gente fala isso muito para fora dos coletivos, né? E a gente, às vezes, talvez dentro, não sei se a gente está fazendo isso. Bom, eu também já fui de coletivo, gente, já fui líder, gestora de coletivo, e é interessante, porque muitas vezes me acontecia de eu, mas e aqui, eu estou fazendo algo que realmente é importante para mim, ou me perdi nos outros? E onde é que eu estou agora? Onde é que a gente vai pagar? E o que é melhor meu aqui para juntar com o pessoal? E peraí, mas então, então não era isso. Aí você começa, você vai se achando com as pessoas, com os outros, né? Mas tudo bem, vai meio. Quanto maior é a nossa escuta real e genuína da gente no dia a dia, expressando todas essas vozes internas, falei de vozes, né? Ou todos esses papéis, ou todos esses perfis, ou todas essas formas de ser e estar, quanto mais a gente dá voz para se escutar e se acolhe e reconhece em cada uma dessas partes, mais a gente consegue ter essa composição única, bem feita, né? E é única, porque tem uma forma única nossa, uma história única, uma alma com uma história única também, né? Tudo conectado. E é isso, gente. Como é que, então, que eu vim começando a fazer esse trabalho do poder da própria voz? Ele começa aqui. Aceitar e transmutar através do amor, aprendendo a utilizar cada parte minha no seu melhor. Como é que eu uno tudo isso dentro de mim? Está muito difícil de entender, eu estou muito no ar. Querem que dê exemplo mais prático? Como é que está aí? Qualquer coisa, me avisa, a gente está mais ou menos no meio. Posso seguir? Qualquer coisa não grito, tá? Bora lá, usem sua voz, usem o poder da sua voz. Bom, a voz, então, gente, isso que a gente falou lá no início, né? Como é que a gente faz isso? Já vai chegar para mais concreto, para começar a falar como é que a gente consegue fazer isso. A voz é a nossa digital sonora no mundo, que é como eu falei antes, está aqui. A gente precisa, não interessa. Se eu gosto da minha voz, o som da minha voz, ela é a minha voz. Ela é única, ela é só minha. Algo nela ela tem algo que é isso. E eu me reconheço nela. E cada pessoa tem sua voz única, forma única, bom, e aqui nós vamos também talentos, propósitos únicos, assim por diante.
Então, o primeiro passo, é isso que a gente falou ali. O que a voz também ela caracteriza, que é bem interessante? A nossa voz, ela é ponte dentro de nós. Ela une, ela expressa tanto aquilo que a gente sente, quanto aquilo que a gente pensa. E, na realidade, quando a gente expressa o que a gente sente, a gente vai descobrir pensamentos nossos que a gente nem sabia que tinha. E aí que a gente começa a se escutar em tudo que tem dentro e aprender a usar o poder da nossa voz consciente para fazer escolhas novas, para substituir alguns pensamentos negativos para a gente, né? Que a gente estava se autodestruindo com aquele pensamento, que eu estou lá. Comecei a sentir, ai, a tristeza, não sei o que, o que eu faço? Em vez de eu fugir do que eu estou sentindo, a gente vai fazer uma mini degustação aqui, vamos ver, a gente tem várias possibilidades de fazer, tá? Pode ser um pouquinho por aí. Mas é só, gente, em vez de a gente começar a brigar com a gente, porque tem uma parte nossa que começou a surgir aqui que eu não estou querendo, né? Porque ela incomoda. E ela incomoda e eu já comecei a brigar comigo. É isso que eu digo. A gente começa a brigar com a gente em vez de dar uma possibilidade para receber um pouquinho aquela emoção que vem, recebe ela em você, para você escutar e dar voz um pouquinho a essa emoção, para ver o que ela está querendo dizer para você, porque ela é mensageira. É uma mensagem de algo. E aí, você dá um pouquinho de voz, só expressa do seu jeito, cada um do seu jeito, na sua sabedoria, o que a gente usa é o corpo que ajuda nisso, né? Que eu sinto o que incomoda, eu inspiro o incômodo e me acolho com gestinhos de carinho com aquilo. E só fico contemplando, ó, nossa, aqui, ó, que ansiedade. E começa a expressar. Nossa, que tristeza. Olha só, essa tristeza me fez lembrar tal coisa. Olha só, isso aqui, toda aquela vez. Pronto, você está o quê fazendo com você? Se escutando, dando voz a uma emoção, dando voz a algo da sua alma, né? Está se acolhendo como um ser humano aprendiz no momento de algo em evolução e com carinho, está se dando um amor, está aceitando com aquilo que está sendo diferente do que você gostaria. Interessante. Aí esse amor começa a ampliar. E assim, no dia a dia, a gente não fica só aí, tá? Mas eu estou dando só esse primeiro passo. É que você vai começando a transbordar esse amor por você e você vai começando a unir aquelas ponteirinhas internas. E a sua força vai aumentando. Então, olha só, basicamente é isso, a gente precisa afinar o nosso instrumento, né? Puxa, tem até uma música, não me lembro agora, me veio a música dela, mas se eu lembrar depois eu até canto, deixo para vocês, que eu acho o máximo, da Joyce. Bom, de afinar o instrumento. Bora lá. O que tem a ver isso aqui? Eu estou trazendo uns negócios, bom, talvez fique meio, né, no ar. Vocês qualquer coisa me falam. O que acontece aqui, né? Quando eu estou aqui, começo a conseguir me acolher com algo diferente, me amar com isso que é diferente do que eu gostaria que fosse, né? Esse próprio amor daqui, que começa, né, a vibrar dentro de mim, ele é que tem um poder de transformar. Então, é o próprio amor que está aqui que vai transformar. E se eu confiar em algo maior do que eu, e posso até pedir ajuda, isso com a visão de cada um de vocês, a esse algo maior, né? Eu estou falando em algo que pode ser sutil, espiritual, né? O universo, o que for. É incrível, a gente tem um poder de voz aqui que quando a gente chama, clama, né? Pede, mas pede confiando, se entrega, confia e expressa o que está acontecendo, a gente tem uma ajuda desse amor junto com esse algo maior que vai transmutar isso. E a gente, muito mais do que controlar a nossa emoção no dia a dia, que também, né? Inteligência emocional fala em ter o equilíbrio, ok. Essa é uma forma da gente conseguir um equilíbrio de forma diferente e, ao mesmo tempo, subir degraus dentro da gente. A gente vai realmente fazer algumas curas de ferida do coração e da alma. Não vai só apaziguar o que está sentindo, né? Ou a gente vai também na inspiração conseguir perceber melhor aquilo que está ali atrás, tomar consciência, vir uma intuição, saber o que fazer com aquilo, né? E assim a gente vai
evoluindo no dia a dia mesmo. Então, aqui sim, tem essa questão da frequência, da ressonância, da vibração. E o som, né? A gente vai ver depois ali, tem várias formas de a gente usar o som e o som da nossa voz para fazer isso também. Para transmutar. A música é uma forma maravilhosa de transmutar. Mas aqui eu vou passar aqui, ó, algumas formas, né? O que a gente falou ali, né? Como é que eu me escuto? Como é que eu paro para me escutar? Nenhuma grande novidade aqui, quando a gente fala em meditação, né? Desde que a gente queira realmente se escutar, ampliar, né? Aqui, quando a gente fala, isso é uma técnica mesmo que a gente usa de corpo, mente e voz, um centramento acolhedor, para a gente fazer isso que eu falei ali, né? Não vou passar muito mais aqui, mas se acolher em vez de brigar com a gente com aquilo que a gente está sentindo, a gente primeiro inspira, se acolhe com aquilo, contempla, né? E aí a gente consegue ativar esse amor maior e essa consciência também. Então, esse escutar. A gente também tem, aqui eu entrando, né? Como é que a gente começa a usar o nosso corpo e a nossa voz para isso? Aqui a gente está dentro do método mesmo, né? Do Master Voice. E todos nós, viram aquela música que vem no dia a dia, que você começa a cantar, que de repente ela vem do nada? Canta essa música, porque isso aqui é quase como se fosse uma música que vem assim no download pra gente. Canta ela, a gente não sabe, é muito intuitivo, mas quando a gente canta essa música, a gente está fazendo alguma coisa, usando a nossa voz, o poder da nossa voz cantada, e o som da nossa voz também, para tocar em algo de algum sentimento que a gente tem, ou para perceber alguma mensagem que a gente está recebendo. E é isso. A gente também aqui tem um formato de técnica que a gente faz isso, mas não tem problema. Só cantar a música que vem já é uma grande coisa. E se permite sentir um pouquinho e expressar. E às vezes tem música que vem que traz alegria, às vezes tem música que vem que faz a gente sentir um pouquinho de tristeza e está tudo certo. Faz umas limpezas no dia a dia mesmo, né? E a gente tem aqui também. Aqui, de certa forma, também a técnica do soltando a voz, tem a ver com a nossa autoexpressão, né? E também a gente consegue, quando a gente solta, quando a gente canta uma música e solta a voz, e sente ela, e sente com o corpo, e entra naquilo, a gente está, é a alma livre ali expressando, né? Sentindo tudo que é para sentir. E naquilo ali também ajuda a gente a ir mais para a nossa própria voz, mais para liberar as barreiras, né, que a gente mesmo se coloca daquilo que é possível a gente fazer, daquilo que está mais desde dentro, mais desde a essência nossa. Então, a arte, em geral, ela traz sempre essa conexão com a nossa essência, com esse artista interior que todo mundo tem. Só que a gente deixa ele meio ali amordaçado depois da infância. Nem sempre a gente usa, né, aproveita bastante ele. E aqui, quando a gente usa a música, o som da música, a música que a gente vai ver aqui, ela tem uma série de benefícios como arte que vão um pouquinho além, mas cada um precisa se conectar com a sua arte é válida, ok? Não tem uma melhor do que a outra, aí é para cada pessoa. 7 técnicas a gente usa, utilizando a música, o corpo e a voz, a respiração, a projeção, apoio, coisas que, como é que você usa a sua voz nessa técnica também influencia nisso, né? Se eu quero uma coisa mais de baixo, mais de poder, hey! Né? Mais daqui, mais de guerreiro, também a gente pode até aproveitar isso para levar para a vida, né, essa força de ação, por exemplo. E assim, a gente tem várias técnicas para a gente fazer essa expressão, para a gente se escutar, né? Também tem a possibilidade de você, às vezes, escrever livre, né? Tudo que está ali, escreve livre, deixa vir tudo livre, e você, daqui a pouco você dá conta, né, de coisas, você está se escutando nessa escrita livre. Escutando, e muitas vezes, ali quando já se escuta, já vai transmutando, já entra no seu artista, tem gente que escreve livro e daqui a pouco está compondo música, tem gente que escreve livro e daqui a pouco sai poesia, né? Não tem porquê, mas pode acontecer. E quanto mais livre nessa expressão, né, com consciência, claro, não estou falando em catarse, na nossa expressão dessa voz, dos sentidos, dos pensamentos que vêm, mais a gente entra em contato com a gente, mais a gente entra em contato com o que é, com o que está sendo, com o que é genuíno nesse momento, liberando a voz da nossa alma, que a gente, no dia a dia, às vezes não para escutar.
E aí a gente vai tipo, tirando camadas disso, vai dissecando, vai indo cada vez mais para esse núcleozinho mais essencial nosso, né? E, bom, temos aqui, só passando de novo, a gente às vezes pode gravar um vídeo, né? Aqui é uma técnica do, eu me vejo. Mas quando eu gravo um vídeo, se eu gravar um vídeo para mim mesmo, se eu gravar um vídeo cantando uma música para mim, ou vou olhar lá depois desse vídeo, o que é que eu sinto? O que é que vem? Quais são as frases que vêm, as sensações que vêm? Aqui eu estou me conhecendo. Né? Então, se eu deixar vir essas sensações, perceber, olha só, gente, aí eu estou me conhecendo no como é que eu estou me permitindo errar, ou eu estou me criticando quando eu erro? Eu estou me exigindo estar perfeito no vídeo? Nada é bom para mim? Como é que eu estou me percebendo quando eu estou olhando para esse vídeo? Então, são formas de a gente perceber um nível de amor e aceitação que a gente tem pela gente, ou um nível enorme de crítica daqui a pouco que a gente tem pela gente, que faz a gente não conseguir, né, ampliar esse amor e unir todas essas fronteiras que a gente vem falando. Gente, voz, é isso aí. Usar a voz como instrumento tem a ver com liberação e transmutação, dependendo da forma como a gente usa ela. Sempre que a gente passa para o som, que a gente consegue, nem que seja gravar áudio com a gente mesmo, a gente não consegue falar com ninguém, nem que seja conversando, sei lá, com Deus, olhar para o alto, expressando algo, a gente está entrando em contato com a gente, contato genuíno, confiando em algo maior, você tem um poder de transformação gigante. Se você se acolher com aquilo e confiar em algo maior, você transforma barreiras internas suas. Você libera elas no dia a dia. Né? Aí também vai trazer cada vez mais essa expressão própria. A liberdade de ser. Né? E imperfeito mesmo, sendo humano, tá tudo bem. Mas só a liberdade de você estar na vida assim, nossa, é isso que faz você abrir as alas para voar o seu voo. Não é ser perfeito. Tem nada a ver com ser perfeito. Ao contrário. É se acolher e se aceitar na sua imperfeição e reconhecer e validar o que você já tem de fabuloso, de divino, que funciona bem em você. Que a gente tem mania de achar que nunca está suficiente. Então, sempre precisando, falta algo. Né? Não, olha primeiro, valida o que tem. Aí tem um baita tesouro. Será que você está usando isso da melhor forma da vida? Será que eu estou aplicando isso da melhor maneira? Eu estou realmente reconhecendo e validando todo o valor que eu tenho, de toda a minha aprendizagem de vida, de toda a sabedoria, de todas as coisas que eu ou sei, de conhecimentos, ou que nascem de mim de uma forma fácil, com talentos, ou o que for. Né? O que brota de mim que é fácil? Dá uma olhada, aí tem talento, junta com todo o resto de conhecimento, de sabedoria, a gente aí começa a ser esse diamante. Né? E a gente só vai precisar só aparar ali as arestas, mas a gente já é um diamante, né? Já é. Então, vamos primeiro reconhecer o diamante, para depois a gente começar a ver, ok, né? Sou aqui esse diamante, como é que eu posso usar tudo isso que o meu diamante já tem hoje para minha vida, para solucionar situações, problemas, para construir o que eu quero? E aí eu vou vendo, em cada passo que eu vou dando, eu vou, olha só, tem uma aresta aqui no meu diamante, eu vou lapidar um pouquinho. E aí você vai indo. Né? Bom, esse diamante tem a ver com o quê? Com a sua própria voz, o que é mais autêntico seu, o que pulsa dentro de você, o que você já traz com você. E aí também está o seu poder. Então, quanto mais você reconhece isso, mais poder você ganha desde dentro. Não é um poder sobre o outro, é o poder interior que está dentro de mim, que me dá força para eu ir adiante e superar qualquer obstáculo. Porque eu sei aonde a direção que eu estou indo. Então é isso, gente. Autoconhecimento, empoderamento, né? A voz cantada é fabulosa para isso. Aqui a gente tem alguns estudos aqui da Olivia Madoc, né? Falando aqui que só o fato de você usar a sua própria voz com o seu som único, né? Onde você, por exemplo, ou canta, ou expressa, ou libera, ou você canta suas decisões, suas escolhas, por exemplo, como mantras.
essa ressonância, ela vai para todo o seu corpo, todas as células, todo o DNA. Ela está atuando em todo o seu campo. E é você, quanto mais... Aqueles dias em que você está muito assim, agradecido com a vida, e você está super... Uau, tem momentos, né? Em que a gente está mais assim, uau, olha só a vida, olha só esse momento. Aproveite esses momentos para criar e manifestar o que você quer e fazer suas decisões cantadas são fortíssimas. Né? E agradecimentos cantados são fortíssimos. Agradecer aquilo que você quer na sua vida. Não precisa nem ter ainda. Dentro de você ou fora, entende? Agradece cantando, que isso daí vai ressoar. Isso é o poder de manifestação, de cocriação. Eu agradeço ser livre, sim. Eu agradeço. Então, solta a voz com o seu sentimento. Quanto mais sentimento de agradecimento, de amor por você tiver nesse momento, você mais poder de manifestação e cocriação você está tendo. Poder do som, né? Poder do som lá na antiguidade, né? Só passando muito brevemente por aqui. O poder do som cura também. O poder do som leva a gente além. Né? Faça-se a luz. O que veio antes? O som. O som diz para fazer a luz. É a gente que está na liderança dessa criação, né? Desde dentro. Então, aqui, vá lá, né? Não só meio por cima, né? Mas 324 anos de Cristo, Alexandre o Grande usava o som na lira para restaurar a sanidade mental. Durante o reinado de Gladys I, o físico Tomás Campião utilizava essas composições líricas e vocais para curar depressão. Vamos lá atrás, né? Sem falar que a música está desde sempre lá agradecendo as colheitas nas tribos, né? Lá no início, desde sempre. Som está sempre, normalmente festejando, agradecendo, né? Confiando em algo maior, agradecendo as colheitas. Então, cantor de ópera, curou o rei espanhol Felipe V, doença crônica, né? Assim vai, Grécia, Pitágoras, utilizou a música para ajudar no alívio de preocupações, medos e raiva, e a música tem o poder de tocar o mais profundo de nossa alma e dar asas à imaginação, dizia Platão. E muito mais. Porque tem aí as minhas pesquisas sobre música. Nossa, é impressionante. Eu mesma, né? Eu me curei de muitas coisas cantando. Cantando, gente. E é esse o trabalho que a gente usa com a voz cantada e com a voz falada. Mas a voz cantada, ela tem um poder fenomenal quando a gente está no eixo certo. Quando a gente consegue abrir o coração. Aí ganha o poder de voz divino. Divino em nós. Então, dentro da neurociência, né, falando não só do divino, mas da ciência junto, aí aumenta a serotonina, isso aí não é nada novo, acho que todo mundo, né, mais ou menos já ouviu falar. Hormônios, todos os hormônios da felicidade, a música traz isso, mas quando a gente traz a música como um instrumento do nosso autoconhecimento, da nossa liberação, da nossa transmutação, e usa a nossa própria voz, nosso corpo, né, confiando, e desde esse lugar de amor, a gente é exponencial isso. Não é só isso que está aqui. Isso aqui é o que é medido pela ciência, mas tem uma parte que eu não sei se eles mediram ainda. Então, sim, tudo isso está aqui na ciência, toda essa parte melhora imunológica, né? Amplia a criatividade, melhora os vínculos, cria sintonia em grupos e assim por diante, né? Dopamina, serotonina, etc. E, claro, a gente está falando aqui, de certa forma, sempre de integração, né? E sempre de integração entre o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo do cérebro, já os conhecidos, coração, razão, emoção, etc. Intuição, né? Criatividade, o lado mais método científico. E, gente, quando a gente está falando lá da gente integrar, né, desde o nosso amor, aí trazendo um pouquinho da filosofia oriental, é isso aqui que a gente está falando. Como é que a gente... de usar a nossa voz, a nossa escuta amorosa, faz ampliar o nosso amor. Porque a gente precisa parar de brigar com a gente quando a gente sente uma coisa ou outra e quer tapar aquilo rapidamente, sair correndo fazer outra coisa, porque isso aqui eu não devo sentir. Calma aí. O humano sente tudo, o importante é o que eu faço com o que eu sinto.
Se eu vou reagir com o que eu sinto, é um problema. Espera aí, claro, quando for algo, né, raivas, etc., coisas que não fazem bem nem para mim, nem para outros. Todas as emoções têm um sentido de ser. A gente vai dar uma olhadinha nos slides rapidamente depois aqui e aproveitar elas, todas se aproveitam. As básicas têm sempre algo positivo para a gente fazer com elas. E a primeira coisa é, não briga consigo mesmo. Para de ter fronteira. Para de fazer guerra dentro daqui do reinado interno, da tábua redonda interna. Nada de guerra aqui é união. Então, primeiro a gente, né, para perceber, olha só o que eu estou sentindo. Uau, que impressionante, eu estou sentindo essa raiva gigante. Vou expressar um pouquinho ela, peraí, deixa eu pegar um pouco essa raiva. E essa raiva aqui, daqui a pouco eu estou expressando ela, está servindo para eu perceber que eu estou com raiva de mim, porque eu não fiz aquilo que eu sei que eu tinha que fazer. Ou porque eu deixei o outro passar por cima de mim, pisou um sapato na minha cabeça, deixei passar, eu não me respeitei, deixei o outro não me respeitar também, não fiz nada. A raiva está aqui. É claro que está aqui. E ainda bem que ela está aqui, porque ela está me mostrando algo. Se eu não olho para ela, se eu não expresso ela, eu não vejo. E aí o que acontece? Eu mesma passo por cima de mim. Eu mesma estou passando por cima de mim. Então é interessante isso, né? Da gente, ok, deixa vir um pouquinho a emoção, expressa um pouquinho ela que a gente vai se conhecer melhor. A gente vai ver o que realmente está acontecendo ali naquele momento. Não vai escapar, né, para ir para o ideal, para o que eu acho que deveria ser e sentir. Não. Deixa eu ser humana. Ok, eu sou humana e quando eu faço isso, esse amor transmuta e eu fico com a consciência, olha só, preciso só colocar um limite aqui, preciso me respeitar mais, então eu vou colocar um limite naquela situação, então eu vou dizer o que eu preciso para aquela pessoa. E é isso. E vai indo, né? Então é isso, gente, tá? Basicamente, aqui o que a gente está falando, sempre de integração. Primeiro, preciso vir com esse amor de acolhimento, de autocuidado comigo, de receptividade, intuição, tá tudo aqui nesse lado do hemisfério direito do cérebro, digamos assim. Criatividade, confiança, fé, entrega, tá tudo vinculado mais às relações, a relação comigo mesmo. Isso vai me dar um sentido na vida, uma direção, porque é como a gente aprende a escutar a voz do coração. A voz da intuição está aqui. Desse lado aqui, que é o lado do I. Aí a gente consegue ter sentido na vida, ter uma direção, e consegue ter esse amor pela gente se validar, e a gente consegue ter a base de coragem para dar o salto. E aí sim a gente consegue, aí a gente vai ver tudo que a gente tem de capacidade de realizar e vai usar também razão, estratégia, planejamento, análise, objetividade, ação para construção, concretização, para a gente ver como a gente vai chegar lá daquele outro lado que a gente quer. Mas se eu não partir daqui do meu amor, desde dentro, não vou chegar, não vou dar esse salto mesmo. Tá? Então, aqui eu só botei aqui, ó, o ser, eu me amo, me aceito, eu me valido, eu sou merecedor de receber o melhor da vida. Parece que o mais difícil para a gente é receber. Receber da gente mesmo, receber da vida o melhor, receber dos outros também o melhor. A gente tem muita tendência a dar, principalmente, né, nas nossas tribos, né, nos coletivos, etc., que é maravilhoso, mas eu também preciso receber. Né? E o realizar. Eu confio, me reconheço, sou capaz de realizar com o meu melhor. Começar já a olhar aí o que tem de maravilhoso nesse diamante, porque aqui estão as nossas asas. Essas asas, a gente precisa estar com elas muito bem equilibradas, senão a gente não voa. Né? Tem que ter a asa do ser o melhor, tem que ter a asa do realizar, e que une isso realmente o amor, né? Como está aqui. Me lembrei só aqui que eu coloquei na apresentação, o Fernão Capelo Gaivota, um livro também que marcou bastante, com essa frase que está no livro do Richard Bach. Você tem liberdade de ser você mesmo, seu verdadeiro ser, aqui e agora, e nada pode detê-lo. Essa é a lei da grande gaivota, a lei que é. A lei que é. Ok? O que a gente está fazendo aqui com isso? A gente está unindo partes nossas que todos nós temos. Todos nós temos, às vezes a gente deixa meio oculta, deixa meio lá para baixo do tapete. A gente está despertando o nosso artista interior, porque aqui disso se trata, esse aqui é o que a gente está falando aqui, esse método é como usar essa voz com o corpo e a mente juntos, né? O Master Voice é isso. Você vai, é aí onde está o nosso alquimista, que vai alquimizar aquilo que a gente não gosta de sentir, aquilo que a gente colocou lá na sombra, embaixo do tapete. A gente precisa, porque ali atrás tem um poder, e a gente está desperdiçando, não está usando ele.
Então, vamos ter que despertar esse artista, vamos precisar também acionar o nosso cientista, né, interior, que vai olhar para isso, observar isso e tirar algumas conclusões e encontrar caminhos, né, depois para ir para uma realização, né, para ver como chegar. E aí a gente também vai ativar o nosso líder interior, esse mestre de si mesmo. E quando a gente começa a se escutar, conecta lá na sabedoria maior, a gente começa a ter insights, é aí que vem o que a gente deve fazer, o quê? E como vem ali depois com o nosso cientista, o empreendedor, né, de si mesmo. Gente, vamos indo quase, vamos lá, chegando aqui. Para se transformar em um genuíno líder e mestre de si mesmo, é necessário se permitir ser guiado por algo maior. Tem a ver, isso eu aprendi nos últimos anos, a duras penas. Espero que ninguém precise aprender a duras penas, mas é muita necessidade de controlar, né, que eu sempre tive, assim, já controlar, tudo. E não é, eu tinha mais de confiar mesmo, confiar em algo maior, acreditar, né, ter fé mesmo, e aprender a escutar a voz do coração, essa voz interior. É incrível como a gente consegue ter paz interior total dentro do caos, assim. Para mim não foi um caminho fácil conseguir, mas é possível conseguir hoje em dia, é bem tranquilo para mim. Pode estar acontecendo o que for, né, situação difícil, não vejo saída, não tem luz no final do túnel, e é incrível quando a gente consegue se render e entregar a algo maior e confiar nesse algo maior e também na gente, validando o nosso melhor, enxergando e assumindo o nosso poder para realizar aquilo que a gente sabe que é para realizar. Ninguém nos para, no sentido de pode acontecer qualquer coisa, mas a gente vai estar seguindo em pé. A gente pode, às vezes, cair e pedir ajuda, não tem problema, mas a gente vai estar confiando e vai estar tudo bem. E aí está os juntos também, né? A gente também pode pedir ajuda e está tudo certo. E vai estar tudo bem em qualquer sentido, dando certo, funcionando, dando resultado ou não dando resultado. A gente está bem, a gente está confiando, a gente está na vida, a gente está assumindo o nosso poder, confiando em um poder maior também. Isso tem a ver, sim, com escutar a voz do coração, para ter coragem de ser e realizar. Isso tem a ver também, aqui eu trago do livro Inteligência Espiritual, né? Fizeram experimentos, quando as pessoas falam, né, sobre assuntos de confiança em algo maior, de fé, de ampliação de consciência, de cuidados, inclusive do planeta, cuidados do todo, né? Eles fizeram essa experiência e aparece ali um ponto, né, de luz no cérebro que eles chamaram de ponto de Deus, porque aqui tem uma visão que ela cuida de uma consciência maior, mas também sabe cuidar de si, né? E essa confiança também, essa fé, sentimento de compaixão, compreensão, começando por si mesmo, gratidão, perdão, essa sabedoria, esse insight, né? E é isso, a gente aqui vem justamente, né, integrando, a gente sempre está integrando aqui. Quando a gente fala de integrar corpo, emoção, mente, espírito. Essas 4 inteligências, né, já dizia Stephen Covey, do livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, são as bases para se formar um líder genuíno. E esse líder que a gente está falando aqui é esse líder de nós mesmos, em primeiro lugar, que a gente assume essa liderança da nossa vida, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. E a gente assume todo o poder da nossa própria voz para colocar ele em ação, para construir também e crescer em conjunto, com o nosso melhor de cada um, integrando com o melhor do outro lá fora. E tudo termina em integração dentro e fora. Fora e dentro e fora. E cada um com a sua voz, né? Gente, tem mais coisas aqui, mas eu estou sentindo que a gente, chegando aqui, eu não sei quanto tempo que a gente já fez, desde eu estou um pouquinho sem olhar o relógio, pode me ajudar? Oi, querida. Então, o nosso encontro vai até 9h30, são 9h15 já. Pois é, eu imaginei. Tá. Vamos fazer o Acho que seguinte, seria legal ir para, de repente, a prática, né? Isso. E deixar... Tá, isso aí, gente.
Vamos lá, então, tá? Aqui é só... Não vou entrar nada disso. Deixa eu ver. Aqui, eu só queria trazer uma... Né? Aqui a gente está falando desse equilíbrio entre eu e o nós, da sabedoria, dessa harmonia, criatividade, decisões de um líder consciente. E ok. Aqui já entra em liderança autêntica. Quem quiser depois conversar, falar, né? Em outro momento também, saber um pouquinho mais. Aqui a gente está trazendo um trabalho que, sim, tem as técnicas de corpo, mente e voz. E também, né, a formação de o que seria um líder autêntico para fazer essa construção de vida, ok? Eu vou tirar daqui, então, a apresentação. Deixa eu ver. Vou parar de compartilhar. E... Não sei se alguém... O que faz? David, eu vou direto para uma degustação? Não sei se alguém quer colocar alguma coisa. Podemos ir já para uma degustação, pessoal? Eu acho que por conta do tempo é legal. Não tem nenhuma pergunta no chat. Acho que se alguém tiver alguma pergunta, depois quiser deixar a mãozinha levantada ou colocar no chat, mas o Jorge quer falar, trazer algo. Então... Ok, Jorge. Tá lá. Boa noite, Cláudia, Deise. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Fiquei muito feliz de ver esse tema sendo colocado dessa maneira, né? Tão profunda, tão ampla e tão útil, né? Eu aqui, até me convidaram para vir para cá, foi o Marco Carvalho, né? Que me conhece. Eu estudo essa área da chamada oralidade, né? Quer dizer, da voz, já há muitos anos, né? Comecei o estudo em 72. Então, já tenho mais de 50 anos de estudo sobre isso. Então, é a minha paixão. Prestar atenção na voz, tanto no falar quanto no ouvir, né? Sempre foi uma frequência. E com isso até fui desenvolvendo um trabalho nessa área, né? Acabei criando uma área da economia, como economia, chamada economia da oralidade, que seria a economia da fala, né? Das falas. E também desenvolvi uma área do design chamado voice design, que é o desenho da voz. O que me impactou muito assim nessa pesquisa, coisas bem simples. A palavra pessoa, no latim, é persona, como todo mundo sabe, né? É a expressão usada no espanhol e no italiano, né? Mas que derivou a maioria das línguas, inclusive no inglês, o person, né? Vem dessa raiz. E fiquei muito surpreso em perceber que o persona, se você for desdobrar essa expressão, o per quer dizer por, pelo, por meio de, né? E o sono é som. Então, a própria palavra pessoa já designa o tamanho da importância da voz, pelo soar. Pessoa quer dizer pelo soar, né? Pelo som, pela voz. Então, de fato, a voz é a nossa principal manifestação, né? Se você prestar atenção em quem fala, você consegue fazer a leitura integral dessa pessoa. Você consegue até saber o perfil comportamental, como ela funciona. Eu também costumo dizer que nós somos a voz que clama. Não é que nós temos uma voz que clama, nós somos a voz que clama. Eu vejo que gostei muito de ouvir isso de você, Cláudia Pires, que então a voz nos constitui, né? À medida que a gente vai falando, se tiver alguém uma observação um pouco mais aguçada, vai perceber exatamente como é que nós somos, né? Tanto é que a psicanálise, né? A psicanálise é a cura pela fala, né? É a cura pela fala. Exato, Jorge, exatamente, muito bom que você trouxe, e é isso, né? Você acabou falando, e às vezes a gente está dependente de um outro lá fora, não que não precise, atenção, mas de um outro que nos perceba. E aqui o que a gente está trazendo, né, é que a gente tem essa capacidade de se perceber quando a gente expressa livre, quando a gente se dá a oportunidade de expressar sentindo o que está sentindo, né? Se amando com sendo humano aprendiz, eu digo, né? Sentindo, inclusive, aquilo que a gente não gostaria de estar sentindo no momento. Mas que, quando a gente consegue fazer isso,
a gente se torna praticamente o nosso curador, né? O nosso terapeuta, o nosso mestre, o nosso sábio. A gente consegue, não que a gente não vá precisar de ajuda algumas vezes profissional, eu não estou falando isso, mas a gente tem esse poder. E quando a gente consegue fazer isso nessa forma amorosa, a gente tem um poder de transmutar tudo o que está ali, né? E isso que eu digo que é quase um poder divino em nós, porque a gente se entrega e confia também em algo maior. E aí é incrível. E aí é meio que ser guiado por né? Que é essa voz, né? Que eu chamo de uma voz do divino, né? Quando a gente fala em Gestalt terapia, que a gente amplia o nosso canal, né, de vazio fértil, é para a gente receber insights. É para a gente receber, a gente aprende a receber. A gente aprende a escutar a voz interior. E ela tem uma sabedoria que é própria para a gente, para cada um de nós. Não tem uma resposta para o outro, a resposta é própria. Cada um aprende a escutar e seguir aquilo que é próprio, das próprias respostas. Único para si, né? Em cada momento. É lindo. Muito bom, muito especial. Esse momento é bem especial. Quero colocar à sua disposição, Cláudia, Deise, né, para qualquer desdobramento aí sobre esse assunto, né? Logo estaremos lançando o livro Introdução à Economia da Oralidade e temos trabalhado o nosso lema Eduque sua voz, inspire pessoas. E o primeiro passo que a gente apresenta aqui é a gente conhecer a nossa voz como nossa identidade. Olha, quase a totalidade das pessoas dizem que não conhece a sua voz, não sabe qual o seu timbre, né? Mas quando você passa a conhecer a sua voz, você tem a oportunidade de ter um caso de amor com ela. E aí você passa também a ouvir-se durante a sua fala. Você começa a perceber o volume, velocidade, ritmo, altura, amplitude. Como é que você está produzindo esse som articulado, né? Perante o teu interlocutor. E como você disse muito bem também, na comunicação intrapessoal, né, muito importante você ter um bom diálogo com você e ganhar um nível de generosidade com você, sabe? Porque a gente normalmente é um algoz muito severo de nós mesmos, né? E aí, você conseguindo dialogar com você, você pode ser mais generoso, mais resiliente, você pode ser assim, uma pessoa que aceite mais as suas limitações, né? E ter uma boa autoestima, uma autoestima adequada. Então, esse é um tema que eu estudo há muitos anos isso, e no processo de escrever o livro, eu vi que esse assunto simplesmente não tem fim, só tem começo. Não tem fim, são tantas variáveis, né? E eu creio que nós somos a voz que clama, né? Eu creio que o Senhor é a palavra, né? Ele se manifesta por meio da palavra, o Senhor, né? Tanto é que o Cristo é chamado da palavra encarnada. Nós não somos a palavra, mas somos a voz que clama essa palavra. Damos voz à palavra por esse canal. Eu acho que é isso que eu vim entendendo também, ouvindo você agora. Acho que a gente une aí, ser esse canal. Muito bom, Jorge, muito obrigada. Vamos conversar depois, né? Vamos conversar e aprofundar o assunto. Depois conversar é o que eu mais gosto. Eu, quando converso, eu fico inteligente. E quando eu estou sozinho, parece que a minha inteligência diminui. Então, eu preciso do outro, nem que o outro não fale nada para mim, né? Se é um outro sem falar nada, só me olhando, já é suficiente para eu recuperar a minha inteligência. Eu, quando estou sozinho, já tenho dificuldade. Essa é uma dificuldade que eu tenho, né? Tem gente que consegue se dar bem sozinho, né? Eu ainda estou querendo aprender isso, mas também não muito, porque quando o ser humano ele ganha potência quando ele é plural. Então, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, quer dizer, sempre 2 ou 3. Nós, individualmente, valemos pouco. Então, o Jorge é importante porque ele é o amigo da Cláudia Pires. Então, aí ele ganha importância. Agora, o Jorge, pelo Jorge, individualmente, acaba perdendo força, né?
o amigo da Deise e todos os demais aí. É verdade. Esse é o coletivo para fora. A gente, como fala, né? Aqui não deu tempo da gente chegar lá, mas a ideia é, quando a gente consegue estar bem com a gente, se acompanhar como nosso melhor amigo, né? Se sentir também bem com a gente é mais fácil, às vezes a gente está fazendo isso também com os demais. Pelo menos essa é a minha caminhada. Porque como eu não conseguia estar com as outras pessoas, eu tive que aprender a estar comigo primeiro, que interessante, né? E aí, outra coisa também é que, no final, eu aprendi muito... Eu não me sinto sozinha. Ó, eu acho que são experiências de caminhadas diferentes. Mas, no início, sim, eu senti sozinha, não é que não. Mas depois é como se você sabe que tem sempre uma presença maior com você. Eu sinto isso hoje, eu não sentia antes. Eu acho que isso foi um aprendizado dos últimos tempos nessa última caminhada. Que é sempre... porque eu tive que estar sozinha. Eu não consegui, não, né? Era diferente a questão. Então, a dificuldade de estar com outros, eu tive que aprender a estar sozinha e bem. E aí, depois, aí sim, eu consegui ir mais para fora. E é interessante porque as duas coisas, eu acho que elas são úteis, né? Porque são importantes, ambos lados. E que, de certa forma, é isso que eu acho que a gente vem falando aqui. Existem formas diferentes e dentro e fora são tão importantes um quanto o outro. Um não é mais importante do que o outro. O yin e o yang são tão importantes um quanto o outro. Nenhum é mais importante do que o outro. Então, a minha companhia é tão importante quanto a companhia do outro. Também podemos ver dessa forma, né? E unir as duas coisas, talvez. Pelo menos essa é a minha reflexão, minha experiência. Cláudia, a gente está apertadinha no tempo. Se você quiser trazer uma prática rápida aí, porque senão daqui a pouco o pessoal às vezes começa a sair, né? São 9h30. Pois é. Quem é que gostaria de receber a prática? Quem está por aí que gostaria de dar um alô? Senão a gente deixa ela gravadinha aqui também. Eu tô numa... É impressionante, né? Eu tenho normalmente uma energia bem diferente desde agora. Eu estou numa energia muito, muito diferente hoje. Eu acho que isso tem a ver com esse grupo. E isso tem a ver com o que você trouxe, Jorge, dessa coisa do com o outro, né? A gente nunca é... A gente sempre está... Não é sozinho, porque a energia tem a ver com como está tudo aqui ao redor também, né? Então tá. Bom, quem tiver que sair, quiser sair, pode sair, fica à vontade, né? Eu acho que, como a gente falou aqui, que vocês estão muito sempre acostumados, talvez, a estar com outros, vamos ver, né? Estar muito bem na companhia de outros, não sei. O que vocês acham da gente, de repente, fazer um momento de se acompanhar um pouquinho, de se escutar? E vamos ver se vem uma música para vocês. Vocês estão a fim de receber a sua música do momento? A gente faz rapidinho isso. Pode ser? Pode ser dele, você acha? Sim. Vamos deixar aqui, mesmo o pessoal tem que ir embora, a gente pode deixar gravado. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Eu acho que antes da gente fazer isso da música, me veio vontade da gente fazer só um exercício que é corporal. Vamos ir para o corpo? Quem quiser aí me acompanha, tá? Eu vou levantar aqui. Quem quiser fazer junto, me acompanha. E é o seguinte. A gente falou aqui, né? A gente tem essa coisa do dentro e do fora, né? Que eu acho que ficou bem aqui com o que vocês trouxeram. Eu diria da gente, primeiro, centrar bem, né? Sentir bem os pés no chão, assim, alinhados com o quadril, os pés para frente. Respirar profundamente, percebendo o ar, como ele entra. Percebendo onde vai. E a gente, primeiro, dá uma espécie de abraço. Fazer um abraço de
de carinho com a gente, para se dar essa companhia. E qualquer coisa que possa, de repente, estar sentindo, de interferência que venha, de qualquer coisa que venha, a gente vai só inspirar qualquer tipo de incômodo que possa vir. Inspira, traz para dentro, só observa, contempla, segura um pouquinho dentro, solta. Continua um pouquinho nesse abraço, se recebendo. Recebendo a si mesmo, recebendo na sua inspiração qualquer sensação que vier, trazendo-la para dentro, integrando, contemplando, segurando um pouquinho, solta. Um pouquinho com você mesmo. Se percebendo, se dando esse carinho, seja como você estiver. E desde esse lugar de companhia com você mesmo, de escuta de si mesmo, de carinho com você mesmo, de acolhimento com você mesmo. A gente vai ir para a vida num gesto que eu vou mostrar, e quem quiser pode acompanhar, e vai soltar sua voz num ar de abertura para a vida, abrindo tudo, abrindo o peito da seguinte forma: desde esse lugar de amor, eu vou sair como eu estou sendo, como eu sou, na minha forma única, com a minha voz única, da minha forma única. Então faz mais uma vez, volta para dentro um pouquinho, volta para se abraçar. Esse é o movimento da vida, contração e expansão. Dentro, fora, fora e dentro. Mas dentro eu estou comigo. Eu sou meu melhor amigo. Eu estou me acompanhando, eu sei me escutar, eu sei me validar. E assim eu tenho força para ir para fora novamente com a minha voz, projetando a minha voz, abrindo o peito, indo para a vida. Só mais uma vez. E a gente fecha, e daí eu vou deixar vir alguma música que está vindo, a gente vai fechar aí. Quem quiser soltar a voz dessa música, manda ver. Volta para dentro um pouquinho, fica aí. Se abraça, se aconchega, se acarinha, se apoia, se aceita, se valida. E agora, bora para a vida com tudo que você tem.
Namara mama heya, namara mama heya, namama he Ok. Aí. Agradeço. Obrigada. Se alguém quiser deixar uma palavrinha, se alguém quiser só falar só uma palavrinha, o que recebeu. Assim. Como está aí agora, só uma palavra do corpo. Assim. Entusiasmo. Ei, beleza. Obrigada, Cláudia. Obrigada. Mais alguém? Vibração. Opa! Vibração onde, Jorge? Parte do corpo? É que ouvir, né, expressar a voz é vibrar com o outro, né? Entrar em ressonância. E no seu corpo, onde você sentiu vibração? No seu corpo? A voz é uma vibração de natureza mecânica, né? Uma vibração física de natureza mecânica. Ela tem um fenômeno chamado audiotátil. Então, por isso que a voz nos toca, porque ela é uma vibração mecânica. Né? Então, ela... E eu quero saber onde ela tocou você. Mas também trabalho com tocou mas no seu corpo, você sentiu? Você sentiu fácil? Não. Não, acho que tocou no meu corpo como um todo, especialmente no pneuma, né? Aí, isso aí que eu queria saber. Queria que sentisse. Beleza? Obrigada, Jorge. Gente, mais alguém? Uma palavrinha? Eu acho que é a sensação de auto-amor, né? De aquela sensação de amor mesmo, né? De você colocar toda a atenção em você e sentir essa atenção em você, que é uma forma, né, de amor mesmo. Atenção é amor, né? É uma energia que a gente coloca, que a gente consegue direcionar. Uhum. E você sentiu esse amor aí, quando fez o gesto, soltou a voz? Tá, sim. É isso. O importante, gente, é o sentir, tá? Aqui. É pelo sentir que a gente vai fazer a transformação. Tá? Se não tiver o sentir, não for para o corpo, não tem transformação genuína, ok? Por mais que a gente conheça muita coisa, a gente não vai para o corpo, não sente, não vai. Eu fico, não sei, à disposição, quem quiser mandar pergunta. Também no dia 22 vai ser um workshop em São Paulo. Depois, quem quiser saber mais, dia 22, sábado de tarde, a gente vai botar isso em ação, corpo mesmo. E é um agradecimento enorme a vocês. Quem quiser, é só entrar em contato comigo, depois a Deise aí passa. Contato. Deise, é isso aí? Isso, querida, tenho todo mundo que estava aqui hoje, eu posso passar os teus dados aí, essa programação, já que você vai estar em São Paulo, para quem é de São Paulo. Tá, beleza. Isso aí, gente. Vamos lá, então. Qualquer coisa, estamos aí, né? Prazer enorme estar com vocês. Muito obrigada aí pela Caleidoscópio, desde aí pela abertura. Obrigada a você por ter trazido. É importante, acho que a gente está vivendo esses tempos que a gente tem que integrar essa parte, a coisa da ciência com a espiritualidade, trazer isso junto, né? Começar a olhar para essas convergências e não polaridades. Estamos precisando disso. Valeu, Deise. É isso aí. Eu acho que a mensagem é essa, né? É isso aí. Como a gente integra tudo isso, porque tudo tem valor, inclusive as visões antagônicas das nossas, né? Como é que a gente consegue olhar para um olhar apreciativo para usar isso de forma diferente, numa outra direção, quem sabe, mas sempre tem algo positivo. Eu acho que é a mesma coisa com a gente. Eu não falei nada, mas a gente tem um exercício que a gente fala, espelho, espelho meu, me diga o que o incomoda no outro, que também é meu, que a gente ativa potenciais que a gente coloca para baixo do tapete, tá? Isso aí vai sair no workshop. E aí a gente também acaba ativando aqueles potenciais que a gente mira no outro e acha que não tem. Mas está na gente, sim, tá? Está na gente. Isso aí é tudo. Tem vários, são muitas vezes corpóreas que vocês viram só assim, ó.
Isso aqui é uma pontinha do iceberg, assim, mínima, que você vê que corpo com voz gera sentir. Se gera sentir, gera o que precisa gerar. É por aí que a gente vai. Tá bom? Beleza? Qualquer coisa tá aí. Bora, gente. Um beijo. Jorge, muito obrigada. Depois manda o livro. Quero ver. Cláudia, Obrigado. Eu passo os contatos aí de vocês, um para o outro. Será um prazer. Quando for lançar. Prazer, gente. Vamos lá. Gratidão, boa noite. Obrigada, Boa Klaus. Boa noite, Obrigada. Jorge. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite. Boa noite, Lélia. Carlos, boa noite. Letícia. Boa noite. Boa noite.